Fala, gastrolovers! Tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou gastroenterologista e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Sejam bem-vindos! Palmas para nós, palmas para nós. Vamos lá, meninas, se apresentem. Bora. Oi, pessoal, sou Camila Soares, sou gastroenterologista e tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Beatriz, eu trabalho na clínica médica hoje, também sou especializada em gastro e a gente está fazendo um podcast de gastro para passar esse conteúdo. Não só para gastros, mas para clínicos também. Passar esse conteúdo de uma maneira mais diferente, gostosa e extrovertida. Trazer atualizações, né, que é importante nessa Sim. parte da gastro. E a gente se divertir juntos. Pra gente aprender de uma forma fácil enquanto você tá pegando trânsito, enquanto você tá aí limpando a casa, lavando louça. E aí você vai aprendendo sobre linfangiectasia, vômito crônico, diarreia. Só papo legal, só papo gostoso. Oi, eu sou suspeita, eu gosto de falar de cocô, gente. Não, é isso. Escatologia no auge. Mas, e aí o nosso tema hoje que as meninas escolheram... Aliás, obrigada pelo convite, meninas. Elas que criaram o podcast, é tudo por causa delas. E a gente elas... convidou a Ana. Me chamaram e eu fiquei muito honrada, porque eu amo podcasts. Eu tava contando pra elas que eu adoro ficar ouvindo podcast limpando a casa. Mentira que eu não limpo a casa, é tudo fake. Mas maquiando, se arrumando e tudo, eu adoro. Então é uma honra poder estar aqui. E a gente tem muita coisa pra falar, né? Então elas escolheram esse tema aí, linfangiectasia. Já vamos começar difícil, né? Vocês escolheram um tema difícil, por quê, meu Deus? Podia começar devagar, um vômito. E a galera falou que tem muita dúvida com relação a isso. E até a gente gastro tem muita dúvida ainda. Sim, é um desafio, né, pra gente. Então, é um tema bem difícil e clinicamente ali é um paciente bem Triste, complicado. É um paciente triste, né? Aquele bicho que você atende e você já olha pro tutor e fala... Ai, Por onde começar? desculpa, né? Eu sinto muito pelo seu cachorro, porque tá ruim. É ruim pra Sim. todo mundo. Quando é uma doença grave, assim, a linfangiectasia é uma doença grave, eu já respiro fundo e tenho aquela conversa chata com o tutor. Tipo, mãe, pai. Eu sempre chamo o tutor de mãe e pai. Mãe, pai, não é legal que a gente tem que conversar. Não é uma doença legal. Vamos conversar e vamos junto nessa, porque a gente vai ter que lutar junto pela vida do seu cão. Então, comecem falando o que vocês acham que é linfangiectasia. E agora é a hora da verdade, que foi eu que ensinei. Linfangiectasia, se não souber, está on me essa responsabilidade, né? Vamos lá. Quem vai primeiro? Valendo 10 pontos na prova. Bom, nós temos a linfangiectasia primária, né? Que ali pode ser congênita, pela malformação ali dos ductos linfáticos. Ou obstrução. Ou obstrução. Ou E a- ruptura. Ou ruptura. Ou tudo ao mesmo tempo. Isso é isso. E a gente tem a secundária, que pode ser por uma inflamação crônica grave. Exato. E aí pode virar linfangiec secundariamente. Sim. A linfangiec, ela é basicamente a obstrução e ruptura tudo ao mesmo tempo dos ductos linfáticos, né? Das vilosidadezinhas intestinais, que pode ser primária ou secundária. E aí, assim, dificilmente a gente descobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ali naquele primeiro atendimento. A gente suspeita de uma linfangiec, mas a gente não consegue saber qual é a causa, a não ser que você esteja atendendo um filhote. Aí você já fica, Sim. putz, é chance de ser primária, mas geralmente ela é secundária. E quando que a gente suspeita da linfangiec, vocês lembram? Por que a galera que tá ouvindo lá o podcast falaria, caramba, eu acho que eu tenho uma linfangiec? Uma albumina baixa. Uma albumina baixa. Eu acho que essa é a principal coisa que a gente tem que pensar e a nossa mente ir pra linfangiectasia, né? E a gente- hipoalbuminemia. E a gente tem os diferenciais de hipoalbuminemia, né? Que é a perda renal, a perda intestinal, a cirrose, que tem que descartar, primária ou secundária, e inflamações. no geral. Pancreatite vai causar isso, uma queimadura generalizada vai causar isso. Sim. Um bicho que operou, tipo, às vezes acontece isso, eu atendo na internação, o cara tá lá internado, ele tá com diarreia, ele tá com a albumina baixa, a galera chama a gente, é uma linfangiec, aí você fala, tá bom, vamos lá, vamos ver. Aí você vai olhar o bicho, ele acabou de fazer uma enterectomia.
Oh, não, irmão. Peraí. O cara operou, fez uma enterectomia, tá todo inflamado. Vai pro mais difícil. Não, calma, né? Ele tá só inflamado e vai dar tudo certo. Pode não ser uma linfajec. Ele tinha albumina baixa antes? Não, ele fez enterectomia suspeita de NEL. Tava 3,5 albumina antes de operar. Então não é linfajec. Ele tá inflamado e aí a inflamação consome proteína. Então ele vai ter hipoalbuminemia, mas aí ele também vai ter diarreia e ele também vai ter uma alteração intestinal. Então, tipo, muito cuidado nesse diagnóstico aí, porque não é um diagnóstico fácil, mas também não é tão difícil. Então, assim, calma, avalia o seu paciente a hora que você vai suspeitar da linfangec. Porque parece muito fácil você chegar naquele diagnóstico, né, meninas? Tipo, é uma linfangec. O cara tem diarreia, ele tem intestino alterado, mas não é uma linfangec. Tem toda uma triagem antes pra gente fazer, né? Exames antes, pra gente, de fato, chegar ali na linfangectasia, que é uma das perdas de proteína ali, né? Que são várias. Então, você pode ter perda ou você pode ter consumo. Nesse caso que a gente tava falando era consumo. Mas você tem outras causas de hipoalbuminemia e, putz, é um dos maiores erros que a gente pega, né? Vocês já pegaram algum caso? É que eu sou velha, né, gente? Olha a cara das crianças. Eu tô nessa já faz tempo, mas não sei se vocês já pegaram algum caso, quando vocês estavam atendendo clínica mesmo, que alguém diagnosticou uma cirrose e aí vocês falaram, não é cirrose isso, é uma linfangec. Vocês já pegaram? Eu já também. Tipo, bicho encaminhado pra mim como cirrose e aí eu avaliei o caso, eu falei, não é cirrose. Às vezes o próprio hospital que você atende, né? E aí você fica naquela sinuca de bico, tipo, eita lasqueira, não é cirrose. E aí, como que a gente faz para diferenciar cirrose de não cirrose? Vocês lembram? Pedir ácidos biliares pra gente avaliar essa parte, né? E como os diferenciais que a gente citou de perda renal e tudo mais, a gente pediu uma urinálise com relação à proteína creatina urinária para ver se não tem perda renal acontecendo. E ácidos biliares, os ácidos biliares comuns já diria ali uma resposta pra gente, porque do fígado, né? Isso. Que a LT-IFA pode não falar, né? A gente pode ter um bicho com a LT-IFA normal. Sim. E ter uma cirrose, né? Então, que ela sobe e depois ela cai. Então, se a gente vê ele ali e ela tá baixa, ou normal, ou discretamente aumentada, a gente nunca vai saber se, tipo, subiu e caiu a LT-IFA ou se nunca subiu, né? Se você atendeu aquele bicho pela primeira vez. Claro que se ele tiver ictérico, eu vou suspeitar, né? Essa semana atendi um ictérico com albumina baixa, aí você já fala, não é. Sim. É fígado, tudo bem. Sim. Mas se ele não tá ictérico e ele pode ter uma cirrose não ictérico, aí é bom fazer os ácidos biliares, é mais sensível do que a LT-IFA, né? Sim. Mas eu acho que eu cortei vocês e a gente não passou. Eu acho que a gente pode usar a sua tela. Não, pera, volta pro primeiro. Olha que logo. A outra, essa é horrível. O logo lindo, gente. Nosso loguinho, maravilhosa. Coisa mais linda. Coisa mais fofa, é um estômagozinho com microfone. Coisa mais bonita de mãe. Amo essa logo. Mas vai. Então, as meninas queriam comentar, e eu sou suspeita, né, que elas fizeram a pós do IEP, então a gente tá com a pós aí correndo, seria legal se vocês quiserem entrar no site e tudo. A gente já tá na 6ª turma, mas ainda dá tempo de entrar nessa turma, então é uma pós bem legal, né? Vocês gostaram? Muito. Primeiro a gente queria agradecer a Ana pra falar. Que bom. Assim que é bom. A gente queria te agradecer por ter aceito o convite de participar do nosso post, do nosso GastroCast. Quando a gente tava, meu Deus do céu. Ela não vai aceitar. Gente, mas as bichinhas estavam nervosas. Não, assim, tempo pra como que ela vai aceitar? E ela antecipando, a gente mal chegou ela. O que vocês têm pra falar pra ela? Eu não sei o que é, mas eu já aceito. Ela nem pensou pra falar, né? Não, eu amei a ideia, foi incrível. Ai, meu Deus. Não, mas a gente queria te agradecer e dizer que a gente te admira muito. Você vai ser nossa eterna professora, nossa musa da gastro. Mas agora amiga, né, gente? Sim, com certeza. Nada disso. E Faça, não precisa, gente, não precisa. Não, e aí a gente bolou alguns artigos aí também, a gente vai falar ao longo da apresentação aí desse pod.
alguns artigos interessantes. Esse é um deles, bem interessante, de resumo, né? Uma revisão de literatura legal, que vai falar sobre todas as coisas que a gente está comentando, né? Mas a maioria delas a gente meio que já falou. Então, a gente tem a linfangiectasia aí como sendo uma doença gravíssima. Pode ou não ser secundária a uma inflamação intestinal. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar, meninas, é que a linfangiectasia, ela é uma enteropatia associada à perda proteica, né? Que tem muita gente que chama de enteropatia perdedora de proteína. E o nosso mestre supremo, Ricardo Duarte, Ricardo, se você estiver ouvindo isso, o papa da veterinária, ele odeia quando fala isso. Ele fala que não é enteropatia perdedora de proteína, né? E eu acho muito legal ele falar isso, porque não é a enteropatia que perde proteína, né? Ela é uma enteropatia associada à perda proteica. É uma tradução literal meio errada que a gente costuma fazer do inglês, né? Porque é protein losing enteropathy. Então, parece mesmo enteropatia perdedora de proteína, mas não faz sentido esse termo em português, tá? Bom, então, das enteropatias associadas à perda proteica, até o linfoma né? Uma enteropatia associada à perda proteica. Então, entra como um diferencial, uma neoplasia, e não é uma linfangiectasia. Sim, então corpos estranhos também entraria, né? Intussuscepção. Sim, verminose. Verminose, bem aquele importante. filhotinho com aquela barrigona. Barrigudo. Barrigona de verme, de líquido, né? Bem característico. E ela é uma enteropatia associada à perda proteica e não é uma linfangiectasia. Uhum. Então, é tipo um guarda-chuva, né? A gente Sim. tem as enteropatias associadas à perda proteica, que pode ser parasitário, neoplásico, inflamatório, primário, pode ser um monte de coisa, né? Sim. E o linfoma é uma enteropatia associada à perda proteica, mas neoplásica, né? Então, isso também é interessante da gente comentar, porque ele vai ter diarreia, ele vai ter albumina baixa, ele vai ter cheiro de linfangiectasia, cara de linfangiectasia, cor de linfangiectasia. E não vai ser. Não é, exatamente. Sim. Então, esse é um artigo interessante que também fala sobre várias, né? E esse é um artigo que eu gosto bastante, que ele fala da classificação das enteropatias crônicas. E a linfangiec, ela é uma enteropatia crônica, né? Então, quais são as enteropatias crônicas? Qual é a mais comum, vocês acham, que existe? E dessa classificação aí que a gente aprendeu lá? Responsiva à dieta. A responsiva à dieta é mais frequente, né? E a linfangiec pode responder à dieta também, né? Sim. Spoiler lá pro final, a hora que a gente estiver falando de tratamento, né? A linfangiec é uma enteropatia crônica. Então, se ela é uma enteropatia crônica e a maior parte das enteropatias crônicas responde à dieta, por que não responder à dieta também, né? Isso é legal, porque tem novidade. Fica até o fim do episódio aí, que tem novidade. A novidade é boa. É uma novidade legal, a beça, né? Mas, então, quais são as enteropatias crônicas? Enteropatia responsiva à dieta, enteropatia responsiva a imunossupressor, enteropatia responsiva a nada, Sim. que é desespero, e a antiga enteropatia responsiva a antibiótico, que foi de arrasto, não existe mais, né? E as linfangiects. E aí eu tenho uma crítica a esses artigos aí, que a linfangiec, ela entra sempre na lateralzinha, né? E ela segue essa classificação, né? A maior parte responde a dieta, depois uma partezinha menor da pirâmide responde a imunossupressor e uma parte menor não responde a nada. Eu acho, e eu não sei quantos casos vocês já atenderam de linfangiec, mas na minha opinião, a pirâmide tinha que ser invertida para linfangiec. Sim. Vocês não acham? Que ela fica lá no último, né? Depois que você triou, já fez tudo. Sim, vai. mas acima de tudo, Ká, eu acho que ela tinha que estar, a maior parte dela, não responsiva à dieta. Sim. Responsiva a nada. Sim. Porque Porque a mortalidade é muito grande, né? E os bichos não melhoram com nada. Eles não, na maioria das vezes, nunca ficam estáveis. Com nada. Você soca corticoide, soca dieta, soca imunossupressor, soca tudo e o bicho não melhora com nada. É desesperador. E nesses artigos, ela segue a classificação. E eu não concordo muito com isso. Quem sou eu na fila do pão pra não concordar. Mas assim, pra mim, a maior parte não responde a nada. Então, pra mim, a grande parte da pirâmide ali, que é uma maioria, assim, tinha que ser não responsiva a nada.
E a literatura fala isso, né? Que a linfa inject 50% não melhora com nada. E eu acho que é isso aí mesmo, assim. 50% não melhora com nada. Mas, Cá, quais são as raças mais acometidas, você lembra? Maltês, Shar-Pei, Hot. Inclusive, eu tô com um que tá com suspeita de linfa inject congênita. Congênita? Da hora. Congênita. E tem Shanti junto. Nossa. Eu até ia discutir esse caso com você depois, a gente discute. Mas Hot, Shar-Pei, Yorkshire, Maltês, eu acho, Shih Tzus. Spitz também tem muito. Eu tenho um recente, que é aquele com pelinho caído. Qual é o nome daquele cachorro que tem as orelhas com pelinho caído? Da Crista Chinês? Não. Crista Chinês, ele não é careca? Não é aquele que tem as orelhinhas? Eu acho que talvez. Não sei, eu não entendo muito dessas raças aí, mas esse meu foi um dos que foi encaminhado com cirrose. E não era cirrose, era linfa inject. Mas ele tinha perda proteica junto. Aliás, isso é uma coisa que acontece, hein? As duas coisas juntas. Sim. Ele tinha relação proteína-creatinina urinária aumentada e linfangiectasia. Porque ele respondeu a low fat também. E, digo mais, era uma babésia. Nossa. Mas é uma causa de perda proteica, né? Sim. Quando a gente vê a UPC alta, né? Relação proteína-creatinina alta, doença infecciosa. Relíquia causa muito também, né? Que a gente pega na rotina. E era babésia, a perda proteica dele. Nossa. Aí a gente fez corticoide e tal, pá, a relação proteína melhorou, tudo melhorou. Aí a hora que tirou o corticoide, a albumina não caiu, mas a relação proteína-creatinina começou a piorar. Aí a gente retestou babésia e era babésia, tratou babésia e melhorou. Nossa. Muito legal o caso. Caraca. Muito, muito maneiro o caso. Por isso que, assim, esses bichos da linfa inject, das enteropatias, são pacientes pro resto da vida, né? Não tem cura. A linfa inject, a linfa inject tem dois caminhos, né? Ou é pra baixo da terra ou é pro resto da vida com a gente, porque não tem cura. Enteropatia crônica é mais tranquilo, né? Até porque a maioria responde a dieta. Mas a linfa inject é o cara que sempre vai ter que ficar voltando com você, né? Não tem jeito. E É mais grave, né? eu acho que isso é uma coisa que tem que falar pro tutor na hora da consulta, na hora do diagnóstico, na hora que ele chega pra você. Ó, primeira informação, não tem cura. Uhum. Segunda informação, não vai ser fácil. A gente vai ter que se ver pro resto da vida, retornos pro resto da vida, exames pro resto da vida, tudo pro resto da vida. Espetar, furar, coletar exame, medicar, e sobe, desce, né? A gente ficar... Inclusive, eu morro de medo de passar o tempo que eu vou ficar sem ver esse paciente. Eu também. Ele fica estável. Aí eu quero que a tutora fique com ele o maior tempo possível. Sem precisar voltar, né? Sem precisar ficar voltando. Mas dá medo, morro né? de medo de ficar se passando. Mas tem que ter medo mesmo. Eu acho que esse espaçamento dos retornos tem que ser aos poucos, sabe? Tem que ser, tipo... Primeiro 45, né? Que a gente sempre pede 30, 45 dias. Aí depois, sei lá, uns 6 meses, 1 ano. É que você começa pra 3 meses, 6 meses. Sim. E mesmo assim... E uma coisa que eu tomo muito cuidado, Bia, é a gente não acreditar só em sintoma do cachorro. Não acreditar e desacreditar no tutor, não é isso. Mas eu tenho muitos pacientes que eles estão bem clinicamente, tipo, 0 sintoma. E a albumina começa a cair. Né? Então, não confiar só no sintoma que o bicho vai ter na hora que ele piorar, mas repetir exame com frequência. Qual a albumina mais baixa que vocês pegaram em casa de linfa inject? 0,9. Nossa. 0,9. A minha foi 1. Acho que essa paciente chegou em acho que foi 0,7. Uau, ganhou de mim. 0,7 é medo. Mas ela tá bem, né? Tá mais estável. Que raça é? Border. Border Collie? Eita, lasqueira. É uma raça que não tem muito, né? Não tem muito Border Collie no mundo, né? Assim, a gente não atende tanto, mas também não tem muito com linfa inject, né? Não. E ela não tinha CIT, nem efusão, nada, né? Que você comentou comigo. Nada. Caraca, com 0,7? Juro. Passada. Juro. E qual era o sintoma? Porque Já é. tava com diarreia, tu fez albumina, 0,7. E ela tinha Você teve um pequeno colesterol surto, baixo, infartou, linfopenia. Ela clássico. tinha tudo. Vitamina D baixa. Vitamina D baixa, B12 geralmente tá baixa também, né? B12 baixa.
Caraca, e aí, o que você fez? Agora ela terminou de repor B12, vitamina D. Aí ela ficou bem, conseguiu. Só a albumina dela que nunca... Isso acontece por causa essas coisas todas baixas, né? Geralmente cai a albumina, mas cai a albumina não é porque o bicho perde só proteína, né? É porque ele perde linfa. Então, aí dentro da linfa tem linfócito, colesterol, albumina, e aí vai E as tudo. vitaminas lipossolúveis, né? É, porque eles têm uma dificuldade de metabolizar gordura. Então, por isso que as lipossolúveis A, D, E e K caem, só que a D é a pior, né? Sempre. E por causa disso, porque a linfa, ela quando a gente come gordura, né? O vaso linfático dilata, a gente libera a linfa para digerir aquela gordura e, beleza, metabolizar a gordura da dieta, né? E aí, o bicho que tem linfoangiectasia, ele não consegue fazer isso. Então, ele dilata o vaso linfático a hora que entra gordura, e aí ele perde mais linfa ainda. É por isso que é legal baixar a gordura da dieta desses caras, né? Por isso que isso é tão importante, né? Por causa dessa questão, dessa relação total da dilatação do vaso e tal, e tal. E aí, a gente baixa a gordura da dieta, né? Uhum. E funciona muito, né? Nossas perguntinhas. Acho que a gente respondeu algumas já. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se faltou alguma. Quais as principais? As causas a gente fez. Alteração em exame. Eu acho que é isso que você falou, né, Bia? Sim. Linfócito baixo. Colesterol Então, linfopenia. Colesterol baixo, Vitamina D baixa. A B12, porque é uma enteropatia crônica também, né? vitamina Sim. baixa. Albumina. Muitas vezes a gente encontra anemia também por hemólise, né? Ou Por perda, né? consumo. Isso. Perda. Porque esses bichos têm muita diarreia. E aí perde, consome por inflamação, geralmente muito inflamados, e perde também sangue, né? Aí vai junto. Ah, mas tem uma coisa que é interessante, que eu lembrei agora. Tem uns casos de melena e hematoquesia muito intensos, não é linfangiec, e cai proteína junto com o sangue. Isso é um diferencial legal. Importante. Então, tipo, você tá lá atendendo o bicho na internação. Te chamam, o bicho tá internado e tal. Aquela hematoquesia jorrando. Muita perda de sangue. Aquela diarreia incessável, assim. Tipo, caos total. E você vai ver anemia, albumina limítrofe pra caindo, assim. E não é linfangiec. É perda mesmo. Uhum. Então, também é interessante. Mas aí, esse cara provavelmente não vai ter colesterol baixo. Sim. Provavelmente não vai ter vitamina D baixa, porque é tudo meio agudo, né? Então, esse caso é legal de diferenciar também. O que mais temos? Diagnóstico. A gente falou e não disse, né? Sim. Como é que você fez o diagnóstico do seu? Eu não consegui levar ela pra fazer uma endoscopia, não consegui fazer biópsia, porque ela não estabilizava. Porque ela tava com 0,7 de albumina, não tem como, né? Não, nem dá pra anestesiar um bicho Tem com... como. Acho que E aí abaixo ela de 1,5. começa a ficar bem, e aí mais ainda que eu não queria levar pra fazer pra anestesiar. Eu juntei tudo isso que a gente tava falando, das alterações de exames, falei com você. Chamou a mãe, né? Falou, mãe, socorro! Posso fechar o diagnóstico? Teoricamente o ideal é fazer o sangue, aí você fala, temos uma linfangiec, vamos fazer biópsia. Só que a gente nunca consegue. Porque o Consegue estabilizar, né? o anestesista pra fazer. nunca vai deixar você Sim. anestesiar com 0,7, né, de albumina. Acho que abaixo de 1,5, assim, eu não tenho coragem. E outra coisa que também é legal, Bia, que foi bom você não ter feito a biópsia, porque bichos com hipoalbuminemia, é que o teu caso não tinha CIT, né? Não. Pois é, mas geralmente tem, né? Abaixo de 1,5 faz. Tem. Abaixo de 1,5 faz a Não CIT. sei como ela não faz. Eu não sei porque que ela não fez também. Muito baixo pra não ter, né? É um caso X aí, nunca vi. Caso X, eu também Já vi com 1,4, 1,5 não fazer, mas teoricamente a literatura fala que abaixo de 1,5 faz a CIT. Ou a CIT ou efusão pleural, edema de membros e 0,7. Edema de membros ela fez. Ela tinha? Que eu ia falar isso, 0,7 era pra estar em anasarca, assim, Ela fez. cheio de edema. Às vezes era isso, ela perdia pra Sim. subcutâneo. Era o único que ela perdia ali, né? Eu já vi um York fazer edema pulmonar. Então, eu tava... Era isso. Nossa, fiz tudo nessa cachorra de tão assustada que eu fiquei com essa albumina. Não, é sinistro.
E aí a gente não consegue ir pra biópsia, né? Então, E aí eu juntei tudo, entrei com a dieta, ela super respondeu. corticoide você entrou? Corticoide e o Leukeran. É isso. O diagnóstico, então, teoricamente, seria fazer biópsia, mas a maior parte das vezes não pode. O que eu ia comentar era que a gente se perdeu, é que não pode fazer nem endoscopia e colono e muito menos láparo. Láparo, porque ele não vai cicatrizar. Não tem proteína, não tem como cicatrizar. Mas quando tem ascite e, obviamente, efusão pleural, não pode fazer endoscopia. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu aprendi indicando e a endoscopista falando, não, Que não cicatriza, não né? pode. Não, porque aumenta a pressão intraabdominal. Acredita? Olha só. Eu fiquei passada. Mas eu não sabia, né? Eu aprendi errando. Sim. Eu indiquei, aí a endoscopista me ligou e falou, então, mas tem ascite e tal. E eu, claro que tem. Ué. Eu sei. Jack, você queria que não tivesse? Ela, então, mas não pode, porque aumenta a pressão intraabdominal, porque ela vai inflar o trato gastrointestinal, na endoscopia, e aí já tá alta a pressão intraabdominal, vai piorar mais ainda e vai, sei lá, explodir o cachorro, não sei. Eu sei que não pode. Aí eu, claro que eu sabia desde o começo, sempre soube. Você faz a egípcia e fala, eu tava só te testando pra saber se você sabia também. Não, mentira, não sabia não. E aí, não pode. Então, teoricamente, a gente faz. Mas e essa história do creme de leite, qual é? Meio doido isso. A gente acabou de falar que ele não pode comer gordura. Então, muita gente fala de fazer esse teste na hora do ultrassom para meio que injetar ali, né? Aparecer aquelas estrias hiperecogênicas que falam ser indicativo de linfangiectasia. Mas a gente sabe que processos inflamatórios podem causar essas estrias hiperecogênicas e pacientes que não estão de jejum ali, pacientes saudáveis que não estão de jejum também podem causar, né? Então, a gente não usa mais. Usou, né? Eu não gosto. O Ricardo faz sempre, né? Acho que hoje ele não deve fazer mais, mas quando eu trabalhava com ele, ele pedia várias vezes. Mas uma coisa que eu não gosto é o efeito colateral, porque Depois. Sim, você tá dando gordura ali, né? vai ter diarreia. Com certeza. Então, Que a gente não quer. Mas sabe uma coisa que mudou? Quando inventaram esse rolê do creme de leite aí, os ultrassons não eram tão bons. Isso faz o quê? Uns 8 anos e tal. E a gente sabe que tá melhorando muito a qualidade, né, do exame, né? Hoje em dia, eu acho que as meninas do ultrassom, meninas e meninos, né? Vamos não ser preconceituosas. A galera do ultrassom vê as estrias hiperecogênicas sem precisar de gordura. Então, eu acho que é besteira, assim. Acho que antigamente usava muito, mas por conta do equipamento, não ser ali tão bom, né? Mas Sim. agora... Acho que não precisa. Eu não faria. Eu não faria. Com medo. Então, a gente trata, né? Então, a gente trata e espera melhorar. E reza pelo melhor. Reza mesmo, né? Porque são casos geralmente bem graves, assim. E a chance de não melhorar é muito grande. Vocês sabiam que é 50% de chance pro bicho não responder a nenhum tratamento? Cara, 50% é tipo jogar a moeda pra cima, né? E a taxa de mortalidade super alta. É muito alta. E a principal causa de mortalidade é trombo, né? Sim. Trombo. Trombo é... Uma perguntinha ali, ó. Sim. Do clopidogrel. E os mais comuns é cerebral e pulmonar, né, que a gente pega. Pode ser em qualquer lugar, mas geralmente morre assim, né? E aí tem aquela questão de fazer o clopidogrel em casos de albumina, né, em abaixo de 2,5. Sim. Que a gente conversou em aula e tudo mais. Eu acho legal. Dos riscos, né, de trombo. E as meninas e meninos, eu sempre falando meninas, é que eu tenho amigas, muitas hematos, né? E são todas meninas, por isso que eu penso em meninas. Mas a galera da hemato fala do clopidogrel e hoje tem o xarelto também. Sim. E tem outro que eu nunca lembro o nome, mas tem que associar. Porque tem tanto risco de trombo que, pra mim, assim, e elas me ensinaram isso, né? Tem a hipobunemia, perda proteica. E, by the way, não só intestinal, mas quando é renal também. Sim. Tem que entrar com o xarelto e o clopidogrel juntos, né? E fica até subir a proteína, até parar de perder, né? Se você conseguir, né? Porque a grande dificuldade é essa, conseguir fazer esse bicho parar de perder proteína. Então, eu acho que todo mundo tem que ir pro clopidogrel e xarelto.
Paciente em uso de Pred e clorambucil, o que fazer se parar de responder à terapia? Chora, eu choro. Chora. Eu sento, choro, rezo. Já é muito difícil, ainda mais se parar de responder. Nossa, é difícil. Primeiro a gente tem que falar do tratamento, né? A Pred, pode ser prednisolona ou prednisona. E até na nossa... Eles prepararam uma pauta. Olha isso aqui. Não, a canequinha. Não, a canequinha. Não, pausa pra Coisa mais canequinha. linda, Zoom na canequinha. gente. Maravilhosas. Elas são muito top. Mas uma das perguntas da nossa pauta é de gato, né? E aí, eu vou falar de prednisona e prednisolona e já lembrei de gato. Gato não tem linfajec, né? Ou se tem, é tipo o suprassumo do raro, eu nunca vi. Então, quando a gente vê hipoalbuminemia em gato, líquido livre, associado à enteropatia crônica, a gente pensa em linfoma, mas não pensa em linfangec. Então, não é uma doença de gato. Mas, então, por isso, por não ser de gato, eu posso usar prednisolona ou prednisona. E, geralmente, associar imunossupressor, né? Vocês sabiam que isso é uma coisa do Brasil? Que lá fora, eles usam Pred, né? Ou prednisona ou prednisolona. E aí, se eles não respondem a Pred, é que eles associam imunossupressor. E aqui no Brasil a gente faz o contrário. Sim, né? Já entra com Leukeran, né? Pra tentar baixar a dose da Pred o máximo possível. Uhum. Mas lá não. Lá eles usam Pred e fica na Pred. E aí, e uma tendência nos últimos congressos todos que a gente tem ido, né? No Acvim e tudo que a gente vai todo ano, é tirar a imunossupressor e tirar a cortisona. Então, essa coisa que a gente fala da linfangec precisar de doses altíssimas de Pred, de Leukeran e tal, tá começando a, não. Eles estão percebendo que baixar a dose e deixar a menor dose possível também funciona. Pra quem tem que funcionar, assim. Até porque a dieta ajuda muito, né? E aí a gente consegue ir balanceando essa questão das doses, enfim. É, verdade. Porque a dieta, ela diminui a ingurgitação do vaso, né? Então, ela faz reduzir a dose da cortisona e do imunossupressor. Então, a dieta aqui, ela entra como tão importante quanto o remédio. Ela é um remédio. Em toda a enteropatia crônica. A gente vai falar disso num dos tópicos que a gente vai discutir aqui no podcast. Mas na linfangec, ela é o primeiro, assim, a dieta. E a dieta tem que ter baixo teor de gordura, né? Sim. A gente tem duas formas de fazer isso, né? Com comida caseira e com ração. Com comida caseira, a gente precisa de um nutrólogo, né? Uhum. E precisa lembrar que esse cara tem enteropatia crônica. E se ele tem enteropatia crônica, ele pode ser alérgico. Então, nada de usar frango, carne, que eles vão... Potencialmente, se aquele cara for alérgico e você não quer testar isso no começo, pode piorar o quadro. Então, a gente vai para proteínas pouco convencionais. A gente vai para peixe, rã, coelho, uns negócios meio loucos, viagem, né? Avestruz, tubarão, né? Você vai viajando. Inseto, né? Que não dá para fazer inseto com comida caseira. Imagina, botar uma barata na ração. Meu Deus. Comida. Que nojo. Mas o legal é ração, assim, porque você consegue fazer ela completa, balanceada, sem precisar... Sim. E a low fat tem 5% só de gordura, né? Então, a maioria delas, né? perfeita. Porque tem várias low fats, né? Sim. No mercado. A gente tem várias opções, né? Hoje em dia. Quando eu comecei, só tinha uma da Royal. Sim, Hoje a gente tem várias, né? Opções. E essa é a coisa nova que a gente tinha novidade pra falar, que é a low fat hipo, né? Porque, de novo, o cara tem enteropatia crônica e linfangec. Então, a chance dele ser alérgico é grande. Então, eu preciso de uma dieta com baixo teor de gordura e hipoalergênica. E não existia. Então, a gente dava uma dieta que tinha frango e glúten. Sim. E rezava pelo melhor. E hoje a gente tem duas opções, né? E não estamos sendo patrocinados, mas fique à vontade, se você quiser. Aceitamos o jabá, mas não é patrocínio, é conhecimento mesmo, que eu acho legal a gente saber. A gente tem a ZD Low Fat, né? A ZD da Hills, que é low fat e já está disponível, e a Farmina. Sim. Farmina Ultra Care Low Fat, é um nome gigante, né? É gastrointestinal Ultra Care Low Fat, que é com proteína hidrolisada de peixe. Então... Maravilhoso. Será que agora eles vão responder mais, gente? Ai, espero que sim. É tão triste, né? Sim. É. A gente tava precisando de uma ração dessa. Tava. E lá fora tem a Royal, hipoalergênica Low Fat,
e a Hills. Que eu lembre, são só essas duas que são low fat e hipo. Mas low fat, eles têm tipo uns 10, assim. Tem várias marcas. Marca que nem tem no Brasil, Blue, não sei que das quantas. Tem um... Tá sendo mais fácil de achar agora? Porque como é nova, né? Tava sendo bem difícil de encontrar. Tá. Assim, aqui em São Paulo, assim, médio, né? Você bota no Mercado Livre e você acha. Mas já tem em pets grandes AZD low fat, você acredita? Que eu achei que ia demorar mais, porque chegou depois. Mas já tem tutor encontrando. Foi até uma tutora que me falou. Falou, eu achei AZD low fat. Falei, nossa, já? Que ótimo. Bem legal. Então, acho que a gente tem... E a gente, sim, comendo os próximos tópicos, mas também para chamar vocês para ouvirem, né? A dieta é muito importante, né? E hoje a gente sabe que vai sair... Hoje não, né? Eu quero dizer, atualmente a gente sabe que vai sair um guideline de enteropatia crônica, que obviamente vai ter linfangectasia, mas falando de todas as enteropatias crônicas, né? Esse guideline vai falar, spoiler, que a gente precisa testar no mínimo 3 dietas diferentes, né? Sim. E a gente pensa, quando fala em dieta, a gente pensa que é hipoalergênica, mas não. Ele fala isso, você baixar teor de gordura, você adicionar fibra, você trocar a proteína hidrolisada. Então, não é só dieta hipoalergênica. Mas se for hipoalergênica e baixa teor de gordura, melhor. Né? Porque aí você, por exemplo, o cara tá lá comendo a hipoalergênica com teor normal de gordura. Não tá funcionando? Troca pra uma com baixo teor, às vezes é isso, né? Então, a gente vai falar disso nos próximos... Continuem nos ouvindo, que vai ser legal esse dia. A gente vai ter um convidado especial. O que mais, meninas, a gente tem de perguntas? É possível manter o paciente estável com dieta, alimentação natural, sem medicamento? Precisa sempre do imunossupressor? O que vocês acham? Isso foi pergunta que os ouvintes mandaram, né, no nosso Instagram. Muito legal, obrigada por terem mandado. Foram perguntas ótimas. Eu achei essa pergunta bem boa. Eu acho que depende do caso. É um sonho. Eu acho que é um sonho. Manter sem remédio é sempre um sonho, né? Tratar o bicho com comida é o suprassumo do sonho. Se for a linfanjec primária, aí daria certo, né? Agora, a secundária ali, difícil, né? A linfanjec é quase impossível. É raro, né? Que até você comentou com a gente em aula que a primária tem casos que a gente consegue, dependendo ali se não tem a questão da... Inflamação associada. Inflamação associada, a gente consegue só com dieta manter. Sim. Mas na maioria dos casos tem muita inflamação e a gente não consegue deixar sem o imunossupressor, né? Sem o corticoide ali. Então... Até é que a gente fala imunossupressor, parece que a gente tá querendo só imunossuprimir, mas na verdade, Sim. eu acho que a tendência hoje é mudar esse nome para imunomodulador. Porque Perfeito. isso, é uma doença autoimune que eu preciso imunomodular e baixar a inflamação. Então, é um sonho que você quer chegar lá. E aí, o que eu diria, assim, a comida caseira é só uma opção como é a ração, tá? Então, você tenta a ração, não funcionou, vai pra comida caseira, ou vice-versa. Tem animal que não come ração. Sim. Ele só come a comida caseira. E ok, tudo bem, fique na comida caseira. E aí, a gente, primeiro, baixa o teor de gordura, entra com remédio. E aí, você vai baixando remédio, baixando remédio, baixando remédio. Quem vai dizer isso aqui... é o paciente, não eu. Sim. Né? E eu explico isso pro tutor, né? Não sei se vocês fazem isso também, mas eu explico isso pro tutor. Eu falo, quem vai dizer... Porque é uma pergunta que todos eles me fazem, né? Ele vai tomar remédio pro resto da vida? Ele vai precisar de corticoide pro resto da vida? Ele vai precisar do leuquerel pro resto da vida? Talvez sim, talvez não. Quem vai dizer isso, quem vai te responder isso é ele. Eu aponto pro cachorro, né? É ele que vai responder, pergunta pra ele. E né? Porque, tipo, a gente entra com tudo. E aí vai tirando e deixa a dieta. Então, o sonho é esse. Manter ele estável e sem remédio. Não era o cachorro do pelinho, não. É um outro, que, aliás, me mandou... No pelinho. Me mandou mensagem essa semana, de linfanjec, que tava só na dieta. E eu fiquei, putz, será que isso era congênito? E demorou, porque o bicho não era filhote, nem jovem. Ele tinha uns 6 anos quando veio pra mim. Será que era congênito? Porque é estranho eu deixar sem remédio. Estranho. E ele tava sem remédio, mas ele já descompensou 2 vezes. Olha só. Então, eu, acho que esse cara, por um tempo, ficou estável,
mas agora não vai ficar mais. Mas ele estava numa low fat não hipo. Então, quando ela voltar, eu já vou usar minha cartinha na manga aqui, ó. Low fat hipo, porque vai que tá descompensando, porque é alérgico também, né? Sim. Você acha que você vai trocar só a ração? Não vai entrar com... Não, eu vou entrar com tudo, porque a Linfanjec, ela é um negócio que não dá pra brincar, né? Porque você tá... Não tem muito tempo, né? Então, a gente não consegue tentar só a dieta. O que a gente faz com a enteropatia, né? Porque assim, vai ter uma crisezinha aqui e outra ali, beleza, ele não vai morrer disso. Na Linfanjec ele vai. Porque se cair muito a albumina, ele pode fazer um trombo e morrer. Então eu não tentaria. A não ser que ele já chegue pra mim muito estável e sem remédio. Aí ok. Mas eu acho que eu mantive por telefone até ela voltar comigo, com corticoide até ela me ver. Porque eu fiquei com medo. Dá medo. Não dá. Então, você pode tentar, mas aos poucos. Então, entra com tudo, vai de all-in, igual é no poker. Vai de tudo e depois você vai tirando um de cada vez. Não brinca com Linfanjec, não, porque não dá. E que dose vocês entram, assim, geralmente? 1, 2 miligramas quilo de PRED? Depende do quão ruim, quão mal ele tá. 1,5 no mínimo. Se ele tá muito, muito ruim, 2. Eu não passo disso. E vocês? Essa minha paciente começou com 1 e ficou com 1. Ah, que bom. Ótimo. Quanto menos, melhor. Sim. E você entrou com o Leukeran junto? Sim. E você já tentou diminuir? Não, ainda não. Pelo medo. Eu esperaria uns 20 dias, né? O Leukeran demora uns 20 dias pra fazer efeito, então eu esperaria no mínimo uns 20. Mas é legal também, a gente ficou falando de Leukeran, mas é legal lembrar que a gente pode usar outro imunossupressor também, né? É que o Leukeran é o melhor, porque ele age rápido e ele é, na minha opinião, mais forte. Então eu acho que ele é a melhor opção. Mas se o cara não respondeu ao Leukeran, pode entrar com a ciclosporina, pode entrar com a azatioprina. Você tem outras opções. Mas acabou também, né? Só isso. Não tem muitas opções. Só isso, né? Só tem... mas o Leukeran é o melhor, com certeza. Pode ser linfangiectasia com albumina de 1,9 acite e sem diarreia? O que você acha? Acite sem diarreia? Pode. Pensaria em outras coisas, né? Mas eu acho que pode, E eu ainda digo mais. Pode ser até a albumina mais baixa do que isso. Eu já peguei várias linfangecs sem diarreia. E eu só diagnostiquei com biópsia, porque aí você fica... Você não tem nada na mão, né? Você fica com 3 passarinhos voando e sem nenhum na mão. Pode sim. Mas eu, com certeza, focaria no diferencial. Sim, tem todos os diferenciais. Até NEL? Até NEL. Linfoma. Pode ser. Perda renal. Enfim, a gente tem que fazer todos os diferenciais mesmo pra saber se é ou não linfangiec. Linfangiec ainda fica lá entre os últimos, né? Então... Mas pode. É muito importante fazer a triagem. Mas sabe o que eu acho que é legal também, Ká? A gente lembrar que a anamnese correta é muito importante. Sim, nossa, muito. Porque o sem diarreia pode ser até a página 2, né? Eu atendi um bicho que era uma linfangiec sem diarreia, e aspas aqui, né? Entre muitas aspas. E a hora que eu fui sentar com o tutor, o bicho tinha diarreia crônica. Mas não era aquela diarreia crônica clássica da linfangiec. Era intermitente. Só que, gente, tudo começa pelo começo, né? Então, pode ser que aquele bicho tivesse uma diarreia aqui e outra ali, e o negócio degringolou e virou uma linfangiec, virou uma diarreia horrorosa. Então, cuidado na anamnese aí pra esse sem diarreia. E uma coisa que eu sempre comento e faço nas minhas anamneses é falar de formas diferentes. Eu falo, ele tem diarreia? Se ele fala não, eu falo, o cocô fica mole? Aí você fala, mas Ana, é a mesma coisa, querida. Cocô mole e diarreia. Pro tutor, não. O cocô altera de consistência? Fica pastosinho, irmão com sangue. Porque assim, o tutor, o não veterinário, ele pensa em diarreia, aquela pulsa líquida, né? Então isso é legal também. Porque às vezes a gente pergunta diferente e a gente acha uma resposta que a gente queria saber. Pega no pulo do gato. Ou do cão, né? Porque gato não tem linfangiec. Pega no pulo do cão. Na internação, cálcio ionizado, triglicérides, colesterol e albumina baixa com inflamação reforça a suspeita?
Sim, foi tudo que a gente comentou aqui, né? Dessas alterações ali que são as características da linfangiec. Reforça, sim, a suspeita. Eu acho que a gente esqueceu de falar do cálcio, né? Por que que o cálcio cai e ele cai? O cálcio, ele cai porque ele é ligado à albumina, né? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que dosar. E, aliás, é uma questão de prova muito legal, que eu não faço prova, mas se eu fizesse, eu certamente faria. Chegou um cachorro convulsionando na sua clínica. E aí, a albumina tá 1,5, o cálcio tá baixo e tal, não sei o quê. O que que esse bicho tem? Um York. Linfangiec, porque a linfangiec baixa a albumina é ligado ao, ou melhor, o cálcio é ligado à albumina. Se a albumina tá baixa, o cálcio cai. E aí, esse bicho vai convulsionar de hipocalcemia. Tipo, olha a volta no toco. Sim. Tipo, nada a ver, né? É que nem o bicho, o York, que chegou em edema pra mim na clínica, quando eu era clínica geral ainda. E eu fiquei lá, cardiopata, pneumonia. Nem dosei a albumina. Precisou passar com outro veterinário, mais inteligente que eu, pra dosar a albumina, pra falar, amada, edema, albumina, linfangiec, tipo, dei a volta pra chegar, sabe? Então, é uma coisa que é legal a gente falar pros ouvintes também, porque pode acontecer, né? Você tá lá, auscultando edema, e você fala, cara, da onde é esse edema? Não tem sopro, o eco tá normal. Pensa na albumina, também pode. E é importante a gente suplementar até essa albumina subir. É, Isso é bem importante também. dependendo do quão baixo, até injetável, né? Sim. Repor na veia. Você já respondeu. Gatos não têm linfangiectasia. Ou tem muito raramente, tem 1 ou 2 relatos na literatura, mas não pense nisso de cara. Essa acho que é o foco, né, da gente pensar. Paciente que vem com histórico... Paciente que vem com histopatológico de linfangiectasia discreta moderada, mas sem hipoalbuminemia, como proceder? Essa pergunta é muito boa. É muito boa mesmo, porque isso é bem frequente, né? Bem frequente. Muitas vezes a gente pega laudos de histopatológico que tem lá descrito como linfangiectasia, mas muitas vezes pode ser por inflamação. E não necessariamente uma linfangiectasia. Então, a gente tem que avaliar como um todo, se tem albumina baixa, né? Avaliar o paciente clinicamente, tem que ter albumina baixa. Porque se não tiver e o paciente tiver esse histopatológico, não é linfangiectasia. É bem legal isso, cara, porque o histopatológico, ele não fecha diagnóstico. Sim. De nada, né? Assim, claro, câncer não câncer, sim. Mas ele não fecha diagnóstico de enteropatia crônica. Então, é por isso que no consenso que vai ser lançado e tudo, eles falam primeiro testar dieta e depois o histopatológico. Porque, a não ser que tenha um sinal muito grande de câncer, o histopatológico não vai acrescentar em nada na sua vida. Uhum. Então, o diagnóstico final é a resposta terapêutica. E quando a gente fala da linfangiec, isso cai no mesmo lugar. O bicho pode ter uma enteropatia crônica, pode ter linfangiectasia no laudo do histopato, e se ele não tiver hipoalbuminemia, ele não tem perda proteica. Ah, então o laudo tá errado? Não, não tá errado, tá certo. Ele tem dilatação e ruptura dos vasos linfáticos, o patologista viu. Sim. Mas se ele não tem perda de proteína, isso não é clínico, não serve pra nada pra gente. Então a gente trata igual trataria normal, inclusive com dieta com alto teor de gordura, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer hipoalergênica com 17% de extrato etéreo de gordura que não dá em nada. Então é legal isso pra caramba, porque a gente pega muito essas dúvidas, né? De tutor encaminhado, falando que é linfangiec, ou aluno perguntando, no meu caso, né? Putz, esse laudo aqui, o que eu faço e tal? E eu já vi muito gastro bom indo pra low fat e antigamente a low fat não tinha hipo, né? E aí às vezes você trocava por uma hipo e resolvia o problema do bicho. Então é legal isso. Eu acho que não necessariamente. Precisa avaliar com calma o caso. Sim, uma pergunta muito boa. Muito. Ah, fofo! A gente abriu uma caixinha lá no Instagram, falando que ia ter um momento do brinde. E aí algumas deixaram umas mensagens. Muito feliz com essa forma de divulgação científica da nossa especialidade. Sucesso. Tem um especificamente pra Camila ali. É, Parabéns a Cami. Projeto E incrível. todas as doutoras, as outras aí que estão junto com você,
Aquela coisa de amiga, né? É, total. Quanto você pagou pra ela fazer isso? Toma, depois ela vai te transferir seu dinheiro, tá? Manda o Pix pra ela. Beijo, Carol! Estou amando esse projeto, ótimo conteúdo para médicos veterinários. Tenho certeza que será um sucesso esse podcast. Amei! Que orgulho de ver vocês brilhando, merecido demais. Sucesso, voem alto. Foi a Carolzinha. Foi. Linda. Falando de cocôs com carinho e ciência. Nossa, esse foi o melhor. Amamos cocôs, gente. Cocôs bonitos, tá? Escolhe e pra gente ficar feliz. Nossa, fiquei muito feliz. Realmente, a ideia é a gente fazer um bate-papo, que nem a gente fez aqui, né? Você vê, a gente vai e volta e conversa, e lembra de uma história, Sim. lembra de um caso. A gente vai continuar abrindo caixinhas pra galera mandar dúvidas, mandar perguntas, mandar ideias de temas, né? Porque chega uma hora que a ideia é eu que faço no Instagram, chega uma hora que você fala, não tenho mais nada dentro de mim pra falar. Então, é bem legal, eu tô muito feliz. Do próximo tema, a gente vai deixar também uma caixinha com dúvidas. Qual vai ser o próximo tema, Bia? Você já sabe? Enteropatia crônica. Ah, da hora. Será que a gente já vai ter o guideline? Olha, É uma ideia, hein? Quer dizer, não minha, né? Tem que os caras lá em cima dos Estados Unidos publicar essa birosca. Então, e a é gente um vai assunto falar- muito importante, né? Que a E gente a base- atende todos os dias, praticamente. Sim. A gente vai falar, então, de enteropatia crônica. E depois a gente vai falar sobre dieta e enteropatia crônica. E vai ser com a Ana novamente. É. Então, belezinha, galera. Mais algum tópico a se lembrar? Não? Não, a gente já falou tudo, né? Então vamos brindar, né? Pega lá o brinde. Calma. A pisciana desastrada. A hora da verdade. Socorro, Deus. Olha, Ai, meu Deus. socorro! Eu não tava preparada pra isso. Foi muito mais fácil do que eu achei que ia ser. Peraí. Pelo amor de Deus, Ai, tem que socorro. colocar aí. Habilidade descoberta, hein? Nossa, destravei uma nova skin. Abri champanhe no Réveillon. Eu botei só um dedinho porque eu achei que ia vazar. Pobre não sabe servir champanhe, então achei isso. Vou botar mais, porque tem só gás. Ai, socorro. É sorte. Brindaremos a gastroenterologia! Um brinde pra todos vocês! Muito obrigada por esse episódio maravilhoso. Obrigada. Vamos nos encontrar muitas mais vezes aqui, né? Com certeza. E esse brinde também. Então, espero que nosso podcast faça muito sucesso, que a gente traga muitas atualizações para todos. Vocês que é- podem seguir @gastrocast.vet. Sim! A gente vai sempre abrir caixinha de perguntas lá para perguntar os temas que vocês preferem, enfim, e trazer para cá e a gente conversar. E dá pra mandar também mensagem inbox lá também, se tiver alguma crítica, algum xingamento. Falar, vocês falaram tudo errado, não é nada disso, não concordo. Manda lá pra gente, que é bom, que gera engajamento. Aquelas... pode mandar no gastrovet_sp também, que é o meu Instagram. Ou nos nossos particulares, vai estar tudo aí na tela pra vocês. Mas é mais fácil acessar a gente pelo Gastrovet e pelo Gastrocast. Pode divulgar também. Compartilha com A seus gente amigos, aceita. vetes, não vetes, tutores. É claro que é um papo mais pra vet, né? A gente fala mais termos técnicos, a ideia, o público é esse mesmo, mas a gente aceita qualquer ideia aí. E é o primeiro podcast de gastro, É né? verdade. Palmas pra nós. Parabéns, meninas, vocês são top. Então corta. Aquelas.